Meu povo, boa noite para vocês. Que história bonita do Borussia Dortmund nessa Liga dos Campeões, né? Eu não esperava, e eu sou desses que achava que o Dortmund não ia passar da primeira fase, que achava que não ia passar do Atlético de Madrid, que achava que não ia passar do Paris Saint-Germain depois de ter feito 1-0 no jogo de ida, e que agora eu já acho que vai chegar à final da Liga dos Campeões. E eu já digo para vocês, eu acho que entrará como azarão, pelo menos contra o Real Madrid. Se for contra o Dortmund, se for contra o Bayern, perdão, acho que a coisa vai mais igualada para a final. Isso é só um início para dizer que o futebol tem dessas coisas, que um time irregular pode ter muito espírito, além de bons jogadores, para chegar a uma final de Liga dos Campeões, né? E aqui eu começo falando do jogo, aliás, dos jogos, porque nos dois confrontos contra o Paris Saint-Germain, se a gente for ver, o PSG meteu 6 bolas na trave, duas no jogo de ida e 4 aqui no jogo de volta. Embora as bolas na trave do jogo daqui não tenham sido de jogadas claras, de chances cara a cara, muita jogada espirrada, de luta, de pouco espaço, de finalização rápida, o que sugere, né, a dificuldade, o pouco espaço que tem uma semifinal de Liga dos Campeões. Mas o Dortmund estava sempre dificultando ao máximo que o Paris Saint-Germain chegasse. Se o Paris Saint-Germain se classifica, eu acho que a classificação do Borussia Dortmund é justa. Mas se passa o Paris Saint-Germain, também seria justo. Porque depois que um time coloca 6 bolas na trave em 2 jogos, finaliza 30 vezes como foi hoje, por mais que não tenha sido de forma organizada, por mais que tenha sido muito mais no coração e na vontade, no vamos que vamos, do que na tática de jogo, esse time tem lá os seus méritos, né? Ele fez alguma coisa para colocar 6 bolas na trave em 180 minutos. Mas a tática do jogo, o Borussia Dortmund foi melhor do que o Paris Saint-Germain nas 2 partidas. Por quê? Porque a estratégia do técnico funcionou e porque os jogadores foram guerreiros, cara. Eles foram muito solidários. Eu vi o jogo daqui do gramado, exatamente dessa posição eu assisti o jogo. Aqui foi onde o Paris Saint-Germain atacou no segundo tempo. E dava para ver que o espírito dos jogadores do Dortmund, e eu acho que é muito importante ter espírito, acreditar e fazer de novo, e nos momentos difíceis não deixar de acreditar e não se desorganizar. É o tal do saber sofrer, né? É você se manter mentalmente forte e concentrado para que o plano não saia do lugar e que você não se quebre como time. E eu acho que isso o Dortmund fez muito bem nos 2 jogos contra o Paris Saint-Germain. Não se quebrou, não permitiu contra-ataque, estava sempre muito atento a vigiar que o Paris Saint-Germain não corresse, que não abrisse espaços. Os atacantes foram muito solidários na defesa. Os 2 pontas nos 2 jogos, Sancho e ADM, ajudaram muito a não deixar que o Paris Saint-Germain dobrasse ataques pelos lados do campo, onde é muito perigoso, né? Com Hakimi e Dembélé, com Nuno Mendes e com Barcola ou com o Mbappé do outro lado. E o Dortmund esteve sempre muito atento e solidário para não deixar que isso acontecesse. A sensação que eu tenho vendo do campo é que o Dortmund estava sempre um segundo e meio nas jogadas antes do Paris Saint-Germain. Quando o Paris Saint-Germain se montava para um lado, o Dortmund já estava lá. Quando se montava para o outro, já estava lá. Quando ia cruzar na área, os zagueiros já estavam bem posicionados. Isso foi fazendo com que o Dortmund acreditasse. E aí o futebol tem dessas coisas, né? Teve um escanteio no início do segundo tempo, o Paris Saint-Germain tentou com o Gonçalo Ramos, o Zaïre-Emery colocou na trave. Na jogada seguinte, escanteio para o Dortmund, gol do Mats Hummels. As atuações individuais do Borussia Dortmund são muito boas também. E acho que é por isso que a gente vê que o Paris Saint-Germain colocou tantas bolas na trave, mas se a gente for ver o que jogou, o Kobel fez a defesa da Liga dos Campeões, né? Ryerson e Metzen foram muito bem na marcação. O Hummels e o Schlotterbeck talvez sejam os 2 melhores zagueiros, junto do Rüdiger, dessa edição da Liga dos Campeões até aqui. O Henry Kane e o Sabitzer protegeram o tempo inteiro. A solidariedade de ADM, de Sancho, para marcar e para segurar e para correr para trás e não correr para frente, que é o que todo atacante gosta de fazer, e também para correr para frente quando foi preciso, porque eram jogadores do contra-ataque, também chamou muita atenção. O Brandt era o cara que levava o time à frente com conduções, e o Füllkrug segurando muitas bolas, ganhando duelos contra os zagueiros, baixando bola, fazendo pivô. Enfim, é uma atuação, como já tinha sido na Alemanha, muito boa, quase completa do Borussia Dortmund, quase no limite do que esses jogadores podem fazer. Não dá para ver um jogador do Dortmund que você fala, esse ficou abaixo, esse jogou menos do que pode, esse daqui não jogou tanto como deveria ter jogado, não. Todos jogaram os 2 jogos num nível muito bom. E eu acho que quando o coletivo está bem, quando as individualidades, estão bem, é porque o coletivo está bem. Acho que o Terzic conseguiu pegar o Luiz Henrique, de evitar a pressão do Paris Saint-Germain. Em nenhum dos 2 jogos o PSG, tirando o final do jogo, né, que foi com tudo para cima e apertou, em nenhum dos 2 jogos o Paris Saint-Germain teve volume.
e volume, ia atacar de novo, e pegar o rebote, ia atacar, porque o Dortmund saía bem da pressão na saída de bola. No primeiro jogo era com o Hummels como jogador livre, já que o Mbappé ficava no Schlotterbeck. No segundo jogo, o Paris Saint-Germain tentava se defender num 4-4-2, com o Fabian Ruiz fazendo um lado do campo pela esquerda, com o Dembélé fazendo pela direita, o Vitinha e o Zaïre Emery por dentro. E aí o Mbappé ficava no Hummels e o Gonçalo Ramos ficava no Schlotterbeck. E tentava se defender assim o Paris Saint-Germain, mas o Dortmund conseguia vencer. Primeira linha de marcação, eu já tinha falado algo que eu tinha notado contra o Barcelona, que depois que você vence a primeira linha de marcação do PSG, ele não se defende bem, existe um espaço muito grande até os defensores, esse espaço para correr, para conduzir a bola, e ele não se sente confortável. O Barcelona em alguns momentos aproveitou, o Borussia Dortmund acho que mais, porque isso tem mais a ver com jogo de transições e jogo de Bundesliga, e acho que o Dortmund, especialista nisso, e fez muito bem. Enfim, saiu da pressão do Paris Saint-Germain. Tem jogadores fisicamente muito fortes, altos, fortes, ganha duelo em cima, ganha rebote, coloca o corpo na frente e não deixa passar. Isso faz muita diferença também. Para você jogar futebol hoje em dia sem ter um time que, além de ser bom tecnicamente, é bom fisicamente também, tecnicamente tem que ser muito melhor que os outros. Então, para jogar com jogadores baixos, leves, que não percorrem grandes distâncias, você tem que ser muito melhor. Por exemplo, o Manchester City, né? O Manchester City pode ter, como tinha o Gundogan, o Bernardo, o Rodri, jogadores que não são tão rápidos, tão fortes, tão intensos, e que ainda assim você vai poder dominar o seu rival, porque eles são muito melhores do que o time adversário tecnicamente. Quem não tem, por exemplo, o Barcelona não tem, é um problema, porque se os jogadores não são tão melhores, fisicamente eles ficam para trás, e o Dortmund não. Cara, a quantidade de bola que era meio dividida, que era em cima, que o Dortmund ganhava, e que a bola vinha com domínio um pouquinho longo do Paris Saint-Germain, e alguém do Dortmund trombava nos caras para ganhar, isso faz com que tire volume de jogo. E o Borussia Dortmund não deixou o Paris Saint-Germain ter volume de jogo, e eu acho que isso fez muita diferença. Porque a questão era que não deixar o Paris Saint-Germain atacar muitas vezes. Atacar muitas vezes com qualidade, né? Porque no final finalizou 30 vezes, mas atacar com qualidade enquanto o jogo ainda estava fechado, isso o Dortmund não deixou o Paris Saint-Germain fazer. De vez em quando o Paris Saint-Germain atacou, não atacou muito e sempre. Não atacou, pegou rebote, atacou. Não atacou, pegou rebote, atacou. A bola não saía da defesa do Dortmund, batia numa parede e voltava. Isso não acontecia. O Dortmund conseguia parar a bola, descer, evitar, respirar, que os jogadores descansassem física e mentalmente, enfim. O Dortmund pegou o Paris Saint-Germain. Para o jogo de volta, o Luiz Henrique tentou tirar o Mbappé do centro de ataque para não duelar contra os excelentes nesta Champions, Hummels e Schlotterbeck, e nem assim o Mbappé conseguiu aparecer. É a grande nota baixa desse confronto, né? Aliás, a grande nota baixa desde as quartas de final, porque ele sai com bons números contra o Barcelona, mas não com boas sensações, e contra o Dortmund, nem uma coisa nem outra. O Mbappé é um jogador que tem jogo, especialmente quando não tem espaço, que ele não dá a sensação de perigo. Né? Tem jogadores que em espaço curto ele te gera a sensação de perigo. Vinícius, Rodrigo e outros jogadores, o Dembélé até mais do que o Mbappé. O Mbappé não dá muitas vezes a sensação de que o lance será perigoso se ele não tiver a capacidade de correr, se ele não puder correr. Ele é um jogador, tem todos os números que já tem, Copa do Mundo, já tem o quê? 14 gols em Copa do Mundo, 12 gols em Copa do Mundo, alguma coisa assim, enfim, já tem uma enormidade de gols em Copa, já fez muita coisa em Liga dos Campeões também, já tem mais de 40 gols na Liga dos Campeões, mas é claro que é um jogador que tem as suas características, que utiliza ela muito bem, só que ele não tem todas as características do jogador de futebol. Então, na arrancada, na explosão, no 1 contra 1 em velocidade, ele vai muito bem. O Dortmund não deu esses espaços para correr. Quando era para correr, é o tal do ser um time de Bundesliga, né? Esses times fortes fisicamente. Os caras conseguiam correr também contra o Mbappé. O Ryerson foi um gigante marcando o Mbappé hoje, porque antecipava para que a bola não chegasse nele, por cima ou por baixo. Quando chegava, estava sempre atento e sempre tinha ajuda depois, porque a ajuda chegava rápida, porque esses jogadores físicos fazem com que as ajudas cheguem rapidamente e você não tem muito tempo para fazer as suas jogadas. Então o Mbappé ficou sumido, se espera mais de um melhor do mundo, né? Mbappé é um jogador nível melhor do mundo e se espera mais de um melhor do mundo que não apareceu. Era talvez a temporada mais livre do Mbappé, porque ele não dividia a forma do time jogar com o que ele mais gosta, com o posicionamento que ele prefere com o Neymar e com o Messi, por exemplo, mais tempo com o Neymar do que com o Messi, mais as duas últimas temporadas com os dois, e ele não esteve à altura, né? Quando joga muito bem a Copa do Mundo,
se admite, e quando não se joga bem uma Liga dos Campeões também tem que se falar. O Mbappé não esteve à altura quando ele teve a temporada de um time montado um pouco mais à sua feição. Ele não conseguiu, no momento mais importante, corresponder. Falando do classificado para a final, um pouco mais de individualidades do Dortmund. Tem a grande história do Marco Reus, que é um jogador bandeira desse clube, o maior artilheiro da história do Borussia Dortmund, quase 2/3 da vida dele, ou mais do que isso, 20 anos dos 34 dedicados ao Dortmund. Ele, por acaso, não foi revelado no Dortmund, né? Foi revelado no Borussia Mönchengladbach, mas fez toda a base no Dortmund, está 12 anos nesse clube, chegou a tempo de jogar a final de Wembley de 2013, mas não a tempo de ganhar os títulos que o Dortmund tinha conseguido nas temporadas anteriores com o Klopp do Campeonato Nacional. Não jogou a Copa do Mundo porque estava machucado. É um jogador que as lesões impediram que ele tivesse uma carreira mais notável, como uma referência do grande jogador que era para meio campo e armador de jogadas, que ele poderia ter virado essa referência para a geração, não virou, porque as lesões o impediram, mas é extremamente querido em Dortmund, está na sua última dança, está nos seus últimos momentos. É uma grande história, embora na temporada ele seja o quarto jogador que mais participou de gols, 8 gols e 6 assistências. Agora estou na dúvida, é isso, 8 gols e 6 assistências, do lado do Sabitzer, o quarto jogador que mais participou de gols, sem ser titular na grande parte dos jogos, né? É um grande jogador para segundo tempo, é um jogador que ainda ajuda, é uma grande história, embora não seja o cara deste time. Até talvez poderia ser, mas é muito difícil tirar o Brandt, que é mais da posição dele, hoje um meia mais centralizado, e pelo lado dos campos, o ADM e o Sancho, pela entrega defensiva, é muito difícil justificar que deveria jogar o Reus e não esses jogadores que dão tanto também, porque o físico os permite, em outras fases do jogo. É uma grande história do Mats Hummels também, que chega de novo à final, que estava em 2013 também, e que chega como um zagueiraço, como grande nome do Borussia Dortmund para mim nessa Liga dos Campeões, não só pelas semifinais, mas pelo que já tinha feito também contra o Atlético em outras partidas. 34 anos, está vivendo a sua segunda juventude, está jogando muito bem o Hummels, defensivamente, ofensivamente. Hoje foi premiado ainda com gol. O Schlotterbeck também está jogando muito bem, um zagueiro pela esquerda, de boa bola longa, rápido, bom nos duelos. Enfim, individualmente tem bons nomes para a gente falar. Eu falo praticamente toda oportunidade que eu tenho do quanto eu gosto do futebol do Ryerson pela direita, que também pode jogar como lateral pela esquerda quando o Madsen não está, mas é muito mais confortável para ele jogar pela direita, jogador de boas soluções técnicas e de muito físico também. Mas as grandes histórias desse Borussia Dortmund são o Marco Reus pela importância para o clube e a chance de sair com o título da Champions. O Mats Hummels tem contrato também até o meio de 2024 só, né? Tá acabando o contrato dele também. Também é um que pode se despedir com um grande título. E do Füllkrug, né? Que é um atacante mais folclórico e tal, que há exatos 2 anos estava jogando a segunda divisão da Alemanha, que chegou a jogar a terceira, é um jogador que ficou entre primeira e segunda divisão boa parte da sua carreira, voltou da segunda divisão com o Werder Bremen jogando bem, foi para a Copa do Mundo e hoje está aí, artilheiro do time na temporada, vai jogar uma final de Liga dos Campeões, um cara que há 2 temporadas estava jogando na Série B da Alemanha, 31 anos, futebol é maravilhoso por conta dessas coisas, né? O Füllkrug fez um dos gols que eliminou o Mbappé. O cara que jogava a segunda divisão eliminou o jogador mais bem pago do futebol europeu, artilheiro de Copa do Mundo e tal, com justiça. Jogou melhor que o Mbappé e ajudou a eliminar o Mbappé. É isso daqui, meu povo, a história de Borussia Dortmund 1-0 no Paris Saint-Germain. Será incrível ver essa história do Borussia Dortmund. Eu já disse para vocês aqui várias vezes como eu gosto de times e clubes de verdade. O Dortmund é de verdade, é de carne, osso, coração e estará na final de Wembley. É também um time muito irregular, né? Tudo isso que eu falei aqui, todas essas qualidades, não anula o fato de ser quinto colocado na Bundesliga, de não dominar várias facetas do jogo. Não é o time que melhor toca a bola, não é o time que tem grandíssimos artilheiros e grandíssimos números ofensivos nem defensivos. Na Bundesliga foi bastante irregular, fez apenas 5 pontos dos 24 possíveis contra os times do G4. É um time irregular e é tudo isso. E é por isso que eu acho que chegará à final da Liga dos Campeões sem favoritismo contra o Real Madrid, contra o Bayern, por se conhecerem tão bem, por já ter vencido o Bayern essa temporada, por o Bayern também ser um time regular, caso seja o Bayern de Munique, eu acho que o Borussia Dortmund passa a ter mais chances. Agora, duvidar desse time, que já fez tudo que fez essa temporada, já não dá mais. Para ele só faltam 90 minutos, os mais difíceis de todos, mas só faltam 90 minutos para o Dortmund. Vamos ver, será possível?
até dia 1º de junho vai ter mais conteúdos por aqui, falando da final, dos times, o que eu espero taticamente de um time e de outro, quando estiverem frente a frente. Enfim, vai ter mais coisa da final da Liga dos Campeões aqui para vocês. Se inscreve aqui para vocês não perderem. Eu volto amanhã, depois de Real Madrid e Bayern de Munique, falando do outro classificado para a final da Champions, meu povo. Um beijo para vocês, juizinho e até amanhã.